Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática e nessa aula nós vamos começar a falar sobre o LibreOffice Impress. O LibreOffice Impress, para quem não conhece, é um editor de apresentação de slides, que é o que vocês estão enxergando aí na tela. Ele é muito parecido com o objetivo do PowerPoint, porque o PowerPoint também é um editor de apresentação de slides, assim como o LibreOffice Impress. Mas o que nós vamos fazer aqui, passo a passo, é entender como construir uma apresentação completa partindo do zero, partindo do começo. Então observa comigo, quando a gente inicia o LibreOffice Impress, o trabalho nele, vocês vão perceber que ele começa com apenas um slide. E esse slide, esse único slide que aparece no começo, já tem um determinado layout pré-definido. Então, nós vamos aqui clicar para adicionar um título para esse slide. Então, vamos colocar aqui aulas. E aqui ele pede para adicionar um outro texto nesse primeiro slide. Vamos colocar aqui informática. Perfeito. Então, acabamos de construir o nosso primeiro slide. O próximo passo agora que queremos é inserir um novo slide nessa apresentação, já que ele começa apenas com um. E aí percebe que nós temos aqui na barra de ferramentas um botão chamado Novo Slide, da tecla de atalho Ctrl+M. O usuário pode clicar direto no botão Novo Slide ou pressionar a tecla de atalho Ctrl+M, é o que eu vou fazer agora clicando no botão Novo Slide. Agora sim, apareceu o segundo slide, o slide 2 da minha apresentação. Ele já demonstra que esse slide tem um determinado layout pré-definido. O usuário pode acatar esse layout que foi escolhido, ou um pouquinho mais adiante aqui na barra de ferramentas nós temos um botão chamado Layout de Slide. Então, se o usuário não quer exatamente esse layout, quando ele inseriu um novo slide, apareceu esse layout pré-definido. Se ele não quiser esse layout, nós podemos clicar no botão Layout de Slide, ele mostra um painel com vários layouts prontos que eu posso escolher. Inclusive um layout de slide vazio, sem nenhuma pré-definição. Vamos aqui escolher esse layout que diz título e 2 conteúdos. Vou clicar e percebe que de fato mudou o layout do meu slide agora, que consta uma área para título e outra área para 2 conteúdos. Vamos adicionar um título nesse slide 2 aqui. Vamos colocar aqui concursos. E aqui ele pede ou para adicionar um texto, ou eu também posso, nessa outra área, adicionar não só texto, como também colocar uma tabela, colocar um gráfico, posso colocar um arquivo de mídia, por exemplo, uma imagem. Então vou clicar aqui nessa opção que me permite inserir, por exemplo, uma imagem. Vou escolher aqui uma imagem que eu tenho no meu computador e vou inserir nessa primeira parte. Nessa segunda parte aqui eu vou adicionar um texto. Então vamos colocar ali livro, revista e jornal. Beleza. Opa, ficou errado o meu revista ali. Então vamos botar ali, ó. Revista. Pronto, agora sim, livro, revista e jornal. Então agora eu já tenho o meu slide 2. Uma outra coisa importante, agora que nós vamos criar um terceiro slide para a nossa apresentação, quando a gente clica no botão Novo Slide, percebe que tem uma setinha junto a ele, que nós podemos clicar, e quando a gente clica nessa setinha que aparece junto ao botão Novo Slide, aparece um painel que também me permite, no momento da inserção desse novo slide, já escolher o layout que eu desejo aplicar. Então isso é muito interessante porque a gente pode inserir direto um novo slide, onde o próprio LibreOffice Impress escolhe o layout que ele vai definir, mas a gente pode clicar na setinha que aparece junto ao botão Novo Slide, e aqui nós podemos escolher qual é o layout. Eu vou escolher aqui esse layout que diz título e 2 conteúdos e conteúdo. Então cliquei aqui, percebe que agora é um título em cima, 2 áreas de conteúdo aqui à esquerda e uma à direita. Vamos adicionar um título aqui, vamos colocar impressora. E aqui ele pede para adicionar um texto ou algum outro elemento que pode ser, como eu disse, um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo de mídia, ser um arquivo de áudio ou vídeo também pode. Então vamos adicionar aqui, nessa primeira parte aqui, um texto. Vamos colocar ali o texto scanner, só para colocar qualquer texto para a gente experimentar. Nessa outra parte aqui vamos colocar um outro texto, vamos colocar aqui mesa. E aqui nessa outra parte vamos adicionar uma tabela. Lembrando que eu posso adicionar tabela, gráfico, arquivo de imagem ou arquivo de áudio e vídeo. Eu vou colocar aqui uma tabela, ele exibe uma caixa de diálogo onde eu posso escolher o número de colunas e linhas dessa tabela. Eu vou escolher aqui, ó, 4 colunas e 5 linhas e vou confirmar.
Perfeito, então ele inseriu aqui uma tabela com tantas colunas e tantas linhas, das quais eu desejo aplicar. Depois, claro, basta ir preenchendo os dados dessa tabela. Por enquanto eu não vou preencher, para a gente só entender por enquanto que nós temos aqui então agora 3 slides nessa nossa apresentação. Eu vou inserir um quarto slide por uma razão, quer ver? Ó? Quando a gente fala sobre essa ideia de inserindo novos slides, existe uma opção chamada duplicar slide. Eu vou selecionar esse slide 2, aqui onde tem essa imagem dos pinguins, e percebe que na mesma barra de ferramentas, onde agora há pouco a gente clicou no novo slide, onde clicamos lá no botão layout para alterar o layout do slide, nós temos um botão chamado duplicar slide. Quando o usuário clica nesse botão duplicar slide, é o que eu vou fazer, ele duplicou o meu slide 2 que eu havia selecionado, transformando agora um novo slide, que é o slide 3, como uma duplicata do slide 2. Então agora eu tenho um total de 4 slides na minha apresentação, porque eu selecionei o slide 2, cliquei no botão duplicar slide e ele criou o slide 3 aqui como uma duplicata do slide 2, inserindo então um novo slide na minha apresentação como uma duplicata daquele slide anterior. E agora, é claro, como eu dupliquei ele a princípio é igualzinho ao slide 2, mas eu posso alterar agora. Por exemplo, eu vou tirar essa imagem aqui, ó, selecionei e deletei, e agora eu vou escolher colocar uma outra imagem dentro desse slide. Então vou clicar aqui, escolher uma outra imagem e vamos clicar para escolher, selecionar e inserir. Percebe que agora mesmo o slide 3, inicialmente sendo uma duplicata do slide 2, agora eles são slides diferentes. Inclusive eu posso mudar os outros parâmetros também, aqui em vez de concursos, vamos escrever outra coisa aqui, vamos colocar cidade. Beleza. Aí, ó, já mudei. Então já tem um slide 2 que é diferente completamente do slide 3, mesmo esse slide 3 tendo sido uma duplicata desse slide 2. Outra coisa que nós podemos fazer através da barra de ferramentas aqui é escolher a opção chamada excluir slide. Se eu clicar aqui, e é o que eu vou fazer agora, cliquei, ele excluiu aquele meu slide 4, que era o slide selecionado, e eu voltei a constar aqui com 3 slides na minha apresentação. Isso porque a gente pode ir excluindo também os slides. Eu vou inserir novamente mais um slide, clicar aqui no botão novo slide. Novamente vou adicionar um título qualquer aqui, vamos colocar computador. Beleza, vamos digitar aqui só alguns títulos textuais aqui, perfeito, e alguns outros elementos textuais ali do ladinho também. Beleza, agora voltei a ter meus 4 slides na minha apresentação. Qual é o próximo passo agora? Olha só que interessante, pessoal. Quando a gente vai construindo os diversos slides da apresentação, pode acontecer num determinado momento haver a necessidade de que algum elemento, que pode ser um plano de fundo, pode ser uma alteração nos padrões de fontes, no padrão de cores, pode ser até colocar elementos gráficos ou novos elementos textuais em todos os slides da apresentação de uma só vez. Vamos imaginar que alguém me diz assim, eu estou fazendo esses slides aqui para uma determinada empresa e essa empresa pediu que apareça a logomarca da empresa em todos os slides dessa apresentação. Mas como eu já fiz aqui todos os slides da minha apresentação, qual é o método que eu posso utilizar para colocar, por exemplo, a logomarca dessa empresa em todos os slides dessa apresentação? Esse recurso nós vamos chamar de Slide Mestre. E eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a ideia do Slide Mestre. Então acompanha num passo a passo, porque esse recurso é bem importante, acaba caindo muito aí nas provas de concurso. Acompanha num passo a passo. Quando a gente fala da ideia do Slide Mestre, a gente pode acessar ele através do menu Exibir, e lá no menu Exibir a gente tem a opção chamada Slide Mestre, como vocês podem ver aqui que eu estou marcando, ou podemos também clicar no próprio menu Slide, e lá no menu Slide nós também temos a opção chamada Slide Mestre. Então nós podemos acessar Slide Mestre ou pelo menu Slide, ou pelo menu Exibir. Nas duas opções nós temos acesso ao Slide Mestre. Uma outra forma de acessar o Slide Mestre é clicando na barra de ferramentas também. Aqui na barra de ferramentas nós temos a opção, observa um botão chamado Slide Mestre. Eu vou clicar nele, aparece o tal Slide Mestre, que é o que vocês estão enxergando agora, e a ideia é a seguinte, tudo que colocarmos aqui no Slide Mestre, por padrão se repete para os demais slides da apresentação. Então, se eu colocar agora a logomarca daquela empresa aqui no Slide Mestre, automaticamente essa logomarca vai aparecer em todos os slides daquela apresentação.
Vamos fazer isso? Vamos imitar aqui como se fosse uma logomarca da empresa, vamos escolher um símbolo qualquer, só para fazer um desenho aqui, imaginando que seria a logomarca de uma empresa, certo? Então vamos escolher aqui, ó, essa bolinha aqui com uma circunferência, um anel ali. Vou colocar nessa posição superior à direita do slide, dentro do slide mestre, imaginando que isso é a logomarca de alguma empresa, certo? Beleza, eu coloquei ali dentro do slide mestre. Agora eu vou desmarcar a opção slide mestre, que está marcada lá na barra de ferramentas, vou desmarcar, para que ele saia então do slide mestre e a gente volte aí ao estado anterior. Então nós vamos desmarcar a opção para não exibir mais o slide mestre e exibir o modo normal. Observa comigo. No slide 1 apareceu a logomarca que eu indiquei lá para aquela empresa, que é aquela bolinha ali que a gente fingiu ser a logomarca. No slide 2 também apareceu aquela logomarca, no slide 3 também e no slide 4 também. Percebe que eu só coloquei essa tal logomarca da empresa em um slide, que foi o slide mestre. E tudo que colocamos no slide mestre, por padrão, se repete para os demais slides da apresentação. Porque essa é a ideia do conceito do slide mestre. Ele define padrões de repetição para os demais slides da apresentação. O que eu escolho acaba se repetindo para esses demais slides. E aí eu posso colocar no slide mestre uma imagem, um gráfico, um plano de fundo com uma outra cor, posso alterar padrões de fonte, padrões de cores. Tudo isso a gente pode definir no slide mestre, que ele automaticamente aplica para os demais slides da apresentação, como a gente viu aí no passo a passo, certo? Outra coisa importante que também tem muito a ver com o mestre, quando a gente observa a barra lateral, observa essa aqui à direita, é a chamada barra lateral do LibreOffice Impress. Nessa barra lateral, nós vamos encontrar aqui a opção Slides Mestres. Observe, eu vou clicar aqui, não mais agora na barra de ferramentas padrão, onde tinha Slide Mestre, mas agora eu vou clicar na barra lateral aqui na direita, que tem uma opção chamada Slides Mestres. Quando eu clico aqui, é um pouco diferente. Até vou sair da tela para vocês enxergarem bem esse painel. Porque quando eu clico aqui na barra lateral e escolho a opção Slides Mestres, ele abre, na verdade, um painel com vários tipos de modelos de design para aplicar aos slides. Vários modelos de design. Eu posso escolher um desses modelos de design, e é o que eu vou fazer agora. Vou escolher esse modelo aqui. E automaticamente percebe que ele alterou o padrão daquele slide selecionado para esse modelo que eu acabei de escolher aqui, ó. Eu vou simplesmente agora desfazer essa operação para voltar ao estado anterior e vou selecionar agora esses 3 slides que não tem aquele layout e que não tem aquele padrão de slides mestres e vou escolher de novo o mesmo, ó. Olha só que interessante, o slide 1, o slide 2, o slide 3, o slide 4, todos eles agora têm esse mesmo padrão de slides mestres como modelo que eu apliquei, alterando completamente o design desses slides. Eu novamente aqui vou selecionar para escolher um outro padrão, só para demonstrar como se diferencia, ó. Escolhi um outro padrão e automaticamente agora os diversos slides da minha apresentação assumiram um outro padrão de design de acordo com esses slides mestres que eu vou escolhendo nesse painel, que são slides mestres prontos que a gente pode escolher. Então é muito interessante isso, porque a gente também tem uma variedade de slides mestres que a gente pode acessar através do clique com o botão Slides Mestres aqui da barra lateral. A gente tem várias opções de slides mestres prontos para escolher e aplicar nos diversos slides da apresentação, como a gente fez ali, né? Bem, agora que a gente já criou 4 slides, já alteramos aí muitas vezes o seu layout, a gente já inseriu até o slide mestre com padrões de repetição, agora nós vamos trabalhar com os chamados efeitos de transição. Os efeitos de transição de slide são aqueles efeitos aplicados na passagem de um slide para outro, por isso eles são chamados de efeitos de transição. Observa como é isso na prática. Nós podemos novamente usar a nossa barra lateral, e aí vocês vão ver que aqui na barra lateral tem um botão chamado transição de slides. Quando nós clicamos nesse botão transição de slides aqui da barra lateral, vai aparecer novamente um painel, até vou sair para vocês enxergarem direitinho. Nesse painel tem vários efeitos de transição que eu posso escolher para aplicar na passagem de um slide para outro. Vários e vários efeitos de transição. Por exemplo aqui, ó,
vamos escolher o efeito chamado cubo. Cubo. Acabei de escolher esse efeito de transição chamado cubo. O que eu posso fazer agora? Eu posso ou deixar só neste slide, ou posso aqui embaixo também pedir para aplicar a todos os slides. Tem um botão aqui que diz aplicar transição a todos os slides. Então eu escolhi um efeito de transição, que nesse caso foi cubo. Agora eu posso clicar para aplicar a transição a todos os slides. Isso significa dizer que essa transição vai ser aplicada a todos os slides da minha apresentação. Vamos ver como é que ficou isso na prática agora com todos esses efeitos de transição aplicados a todos os 4 slides da minha apresentação. Vamos ver isso na prática. Para ver isso na prática, nós vamos clicar na guia no menu Apresentação de Slides, e no menu Apresentação de Slides eu posso iniciar a apresentação de slides do primeiro slide, que é a tecla de atalho F5, ou posso também iniciar a apresentação de slides a partir do slide atual, que é a tecla de atalho Shift F5. Eu vou escolher iniciar a apresentação do primeiro slide. Cliquei. Vamos aguardar como é que vai ficar a minha apresentação de slides agora, quando eu pedir. Observa lá, ó, passou para o primeiro slide, com aquele efeito de transição, né? Agora vai passar para o segundo slide, com aquele mesmo efeito de transição cubo. Agora vai passar para o terceiro slide, novamente aplicando aquele mesmo efeito de transição. E finalmente agora vai passar para o nosso quarto slide, com aquele mesmo efeito de transição que eu escolhi, até, claro, finalizar a minha apresentação de slides, porque eu tinha apenas 4 slides. Então percebe que quando a gente escolheu esse determinado efeito de transição de slides, eu pude aplicar ele a todos os slides, e ele foi aplicando esse efeito de transição na passagem de um slide para outro. Claro que nós podemos também individualizar. Em cada slide eu posso desejar aplicar um efeito de transição diferente, não precisa ser sempre igual, né? Um outro ponto interessante, vamos até mudar aqui o efeito de transição para não ficar sempre com o mesmo, para não ficar sempre igual. Vamos escolher aqui um efeito de transição chamado diagonal aqui, ó, só para a gente fazer uma diferenciação no efeito de transição, e também vou aplicar a todos os slides, certo? Então apliquei a todos os slides aqui. Agora eu posso definir também aqui embaixo, onde diz avançar slide, nós podemos escolher se esse avançar vai ser ao clicar com o mouse, e aí ele só faz a passagem de um slide para outro ao clicar com o mouse, mas eu posso escolher também automaticamente após um certo período. Se eu escolher a opção automaticamente após e escolher um valor em segundos, ele vai esperar aquela quantidade de segundos indicada e aí vai passar para o próximo slide. Por exemplo, aqui, ó, eu vou determinar aqui 3 segundos e também vou aplicar a todos os slides da minha apresentação. Agora vamos ver como vai ficar essa apresentação com essa ideia. Mas vamos fazer um pouquinho diferente agora o iniciar dessa apresentação de slides, porque agora eu vou clicar no slide 2, aquele que tem os pinguins ali. E por que eu fiz isso? Porque agora quando eu clicar no menu apresentação de slides, vocês vão ver que aqui eu posso escolher iniciar a apresentação a partir do slide atual ou do primeiro slide. Como eu disse, do primeiro slide é F5, do slide atual é Shift F5. Eu vou escolher agora iniciar do slide atual, porque daí ele tem que iniciar aí do slide 2, onde estão os pinguins. Vou clicar aqui então, iniciar do slide atual, e vamos aguardar para ver o que acontece. Tá aí, ó, começou do slide 2, que é onde tinha os pinguins. E agora, como eu apliquei um período de transição, percebe que passou 3 segundos, ele já passou automaticamente para o próximo slide sem eu fazer nada. Mais 3 segundos passou para o próximo slide, vai passar mais 3 segundos e finalizou a minha apresentação. Percebe que então, nesse caso agora, eu defini um tempo de transição para a passagem de cada um desses slides. No caso aqui, 3 segundos. Eu posso definir um tempo de transição individual, tipo, o slide 1 vai ficar 5 segundos, o slide 2 vai ficar 10 segundos, o slide 3 vai ficar 20 segundos, o slide 4 vai ficar 2 segundos. Posso. A gente pode individualizar ou marcar a opção ao clicar com o mouse, que ali tem também, aplicar todos os slides. Aí se for ao clicar com o mouse, ele só vai fazer a transição, a passagem de um slide para outro, quando eu clicar com o mouse ou quando eu pressionar alguma tecla no teclado, ou também quando eu usar algum passador de slides que a gente muito utiliza aí, que tem prontos para adquirir no mercado, que vai nos facilitando a passagem de um slide para outro, né? Esses são os chamados efeitos de transição de slides, então, que eu mostrei para vocês.
O que nós vamos usar agora, depois de ter aplicado esses vários efeitos de transição, é o que a gente vai chamar aqui de efeitos de animação. Para isso, novamente, nós vamos clicar aqui na barra lateral. Então, nós estamos estudando aqui itens da barra lateral. Vocês vão perceber que a gente usou aqui o botão chamado transição de slides da barra lateral. Mais um pouquinho abaixo, nós encontramos um botão chamado animação. E quando a gente clica nesse botão animação aqui da nossa barra lateral, e é o que eu vou fazer agora, percebe que aparece um painel chamado animação. E nesse painel, nós podemos escolher o que a gente chama de efeitos de animação. Os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Eu até saí um pouquinho para demonstrar. O que é um efeito de animação? Num efeito de animação, eu vou selecionar algum objeto dentro daquele slide, como por exemplo uma imagem, como uma caixa de texto, como um gráfico, como uma tabela, como um desenho. Então, os efeitos de animação, diferente dos efeitos de transição, os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Então, primeiro eu seleciono um objeto daquele slide, como o caso dessa imagem, e agora nós vamos clicar aqui nesse mais que significa adicionar efeito. E aí quando eu clico ali, ele me permite escolher vários tipos de efeito. Eu posso escolher efeitos de entrada, para entrada do objeto no slide, efeitos de ênfase, para dar ênfase a alguma coisa nesse objeto dentro do slide, um efeito de saída para promover a saída desse objeto do slide. Temos também efeitos de caminhos de movimento, nos quais nós podemos determinar um caminho para que esse objeto percorra dentro do slide, ou efeitos diversos. Eu vou escolher aqui primeiro o efeito de entrada, e vou escolher como efeito de entrada aqui, só para a gente testar e observar, vou escolher esse chamado, vamos escolher aqui, surgir. Surgir. Beleza. Depois que eu escolhi esse efeito surgir, eu posso determinar qual é a direção. Nesse caso está de baixo. Eu vou escolher aqui, ó, que seja de cima. E aí percebe que agora ele vai surgir de cima. Pronto, já escolhi o meu efeito de animação de entrada. Lembrando, os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos do slide. Agora eu vou clicar novamente aqui nesse botão mais e vou escolher agora adicionar um novo efeito a esse mesmo objeto, um novo efeito de animação a esse mesmo objeto, só que agora não mais um efeito de entrada. Vou escolher um efeito de ênfase. E nesse efeito de ênfase tem vários, eu vou escolher girar. Como o efeito de ênfase que eu escolhi é girar, esse depois da entrada ele vai dar uma ênfase nesse objeto girando. E vamos continuar aqui adicionando mais efeitos de animação. Vou clicar novamente no mais que é para adicionar efeito. E agora eu vou escolher não mais efeito de entrada ou ênfase, vou escolher caminho de movimento. E ali tem vários caminhos de movimento que eu posso escolher. Aí inclusive linha mão livre que eu posso desenhar o caminho de movimento. Eu vou escolher aqui que seja um caminho de movimento de uma estrela de 5 pontas. E aí ele vai fazer esse caminho de movimento desenhando como se fosse a ideia de um movimento numa estrela de 5 pontas. Beleza, já incluí mais efeitos de animação. Vamos incluir mais um efeito de animação agora, que já escolhi efeito de animação de entrada, de ênfase, de caminho de movimento. Então agora eu vou escolher um efeito de animação de saída para esse objeto. E aí vou escolher a opção sair, e também posso escolher a direção dessa saída. Se vai ser para baixo, se vai ser para cima. Eu vou escolher aqui, ó, da esquerda em baixo. Escolhi esse efeito aqui de saída como efeito de animação, né? Posso escolher além de sair, tem outras opçõezinhas que a gente poderia escolher ali sem dúvida nenhuma, né? Agora vamos ver como vai ficar isso na prática, então vou voltar a aparecer na tela para vocês. E adivinha, depois de ter aplicado então todos esses efeitos de animação nesse objeto, vamos clicar lá no nosso slide 1 e vamos só começar a nossa apresentação aqui do começo, né? Clicar no menu apresentação de slides e pedir para iniciar do primeiro slide com F5 ou iniciar do slide atual, sempre lembrando a tecla de atalho aí diferenciada Shift F5 do slide atual e F5 lá do começo. Nós vamos observar que eu também posso iniciar a apresentação de slides, seja do começo ou do slide atual, clicando aqui nos botões da barra de ferramentas. Observa que tem ali o botão chamado Iniciar no primeiro slide, F5 como eu disse, e tem também Iniciar do slide atual, que é o Shift F5. Né? Então vou clicar aqui em Iniciar do primeiro slide e vamos aguardar ele iniciar a minha apresentação. Começou aí aparecendo o efeito de transição, primeiro slide. Agora vai vir o efeito de transição quando eu clicar no mouse aí para o segundo slide.
E como nesse segundo slide tem aquele pinguim com os efeitos de animação, agora nós vamos ver isso acontecendo, o efeito de animação no objeto do slide, que é aquela imagem do pinguim. Observa, vai ter o efeito de entrada, onde vai entrar a imagem do pinguim, vai ter o efeito de ênfase, que é aquele que gira, tem o efeito de caminho de movimento, que eu escolhi o caminho de movimento como se fosse desenhando uma estrela de 5 pontas, e tem o efeito de saída, que faz esse objeto sair. E aí, quando agora eu continuar clicando no mouse, ele continua com os efeitos de transição na passagem de um slide para outro, de acordo com o efeito de transição que eu escolhi, até finalizar essa minha apresentação de slides. Então é interessante aqui, porque o que a gente fez foi aplicar efeitos de transição nos diversos slides, e naquele objeto do slide, que é o pinguim, eu apliquei vários efeitos de animação, de entrada, de ênfase, de caminho de movimento, de saída. E é importante dizer também que eu posso aplicar, então, vários efeitos de animação nos diversos objetos do mesmo slide. Então, posso aplicar aqui alguns efeitos de animação nesse objeto, que é a imagem do pinguim, outros efeitos de animação eu posso escolher para esse texto. Quer dizer, se um slide tem vários objetos, eu posso aplicar a esses diversos objetos do slide vários tipos de efeitos de animação a cada um desses objetos do slide. Porque essa é a finalidade, claro, dos efeitos que a gente chama efeitos de animação, né? Bem, continuando aqui a nossa orientação sobre o que é importante dentro do nosso LibreOffice Impress para construir a nossa apresentação, nós temos um recurso aqui chamado cronometrar, que é interessantíssimo. O próprio aqui no menu apresentação de slides, a gente clica no menu apresentação de slides, temos a opção cronometrar. O nome já indica, o cronometrar serve para que o usuário possa cronometrar esta apresentação, e quando eu digo que ele vai cronometrar a apresentação, significa bem simples, olha só o entendimento. Eu vou clicar, ele vai começar a contar um tempo ideal para a passagem de um slide para outro. Quer dizer, ele começa a apresentação com um contador, que é o cronômetro, e aí eu vou deixando alguns segundos e passo para o próximo slide. Ele marca essa quantidade de segundos que eu deixei para o primeiro slide e isso fica registrado para ser o tempo de transição daquele primeiro slide. E aí foi para o segundo slide e eu fico esperando e clico para ir para o terceiro. E ele marca, ele cronometra aquele tempo que eu deixei para o segundo slide. E assim ele vai cronometrando o tempo ideal que eu desejo para a passagem de cada um desses slides. Vamos ver isso na prática então? Vamos clicar ali no cronometrar, que foi o que eu fiz agora. E aí assim que eu clico no cronometrar, percebe que ele começou a apresentação de slides, até vou sair um pouquinho aqui da tela para vocês, e agora ele está cronometrando a passagem de cada um desses slides. Passou para o outro, agora vocês vão observar aqui, está passando de um slide para outro, com aqueles efeitos de animação aplicados nesse objeto como eu mostrei. Passo agora para o próximo slide e ele vai cronometrando. Vocês vão perceber aqui embaixo aparece um reloginho que agora já está ali em 3, 4, 5 segundos. Eu passo para o próximo slide e aí daqui um pouquinho volta a aparecer o cronômetro de novo ali, 0, 2, 3. Quer dizer, ele está com esse cronômetro aqui no cantinho, está cronometrando a minha apresentação de slides até finalizar a apresentação. Depois que eu finalizei essa cronometragem através do menu apresentação de slides, cronometrar, isso que é interessante, ele marcou a cronometragem básica que eu vou deixar cada um dos slides. Então agora quando eu soltar minha apresentação, ele vai respeitar aquele tempo de transição que ele acabou cronometrando automaticamente. Então bem interessante aí também, né? Continuando aqui com o nosso estudo, pessoal, outra coisa importante que a gente tem que mencionar são os modos de exibição. Quando a gente clica aqui no menu Exibir do LibreOffice Impress, nós podemos exibir no modo normal, que é o modo de construção dos slides. Nós temos também o modo Estrutura de tópicos aqui no menu Exibir, que mostra só os tópicos textuais, com títulos, subtítulos, itens e subitens dos slides. É a estrutura de tópicos. Temos também um modo chamado Notas, que é muito interessante. O modo Notas aparece o slide e aqui embaixo uma área de texto para digitar anotações, que eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Essas anotações que eu estou fazendo para esse slide, elas não aparecem na apresentação de slides ao público. São anotações que ficam só para o apresentador ou para quando ele imprime esses slides, ele pode escolher imprimir com as anotações. Por isso que nós temos esse modo chamado Notas para inserir anotações que são para o apresentador
ou que são anotações não só para o apresentador, mas que também podem aparecer na impressão. Depois, ainda clicando no menu Exibir, nós temos um modo de exibição chamado Organizador de Slides, ou em outras versões mais antigas, o Classificador de Slides. Quando eu clico aqui no Organizador de Slides ou Classificador de Slides, como era nas versões antigas, ele mostra as diversas miniaturas dos slides da minha apresentação. Eu posso clicar e arrastar mudando a posição. Eu selecionei o slide 3, arrastei, e agora ele passou a ser o slide 2. Vou clicar no slide 2 aqui, arrastar, e ele agora passou a ser o slide 1. Agora eu vou clicar aqui no slide 4 e jogar ele lá para ser o slide 2. Pego o slide 1 agora e transformo no slide 2 e assim por diante. Pego o slide 2 e transformo na posição do 3. Quer dizer, é muito fácil aqui, tanto arrastar para mudar a posição e a organização dos slides para a apresentação dos slides, mudando a sua ordem. Além disso, eu posso copiar e colar, posso duplicar, posso excluir, deletando, porque quando a gente clica agora com o botão direito do mouse, a gente pode copiar e colar os slides, podemos duplicar, podemos inserir um novo slide aqui também, podemos excluir. Tudo isso, podemos até ocultar o slide para que ele temporariamente não apareça na apresentação de slides, mas depois eu possa desmarcar ou ocultar para ele voltar a aparecer nessa apresentação de slides. Então isso tudo a gente faz no modo de exibição chamado Organizador de Slides, além do próprio Slide Master que a gente já estudou, né? Eu vou voltar ao modo de exibição normal, que é o modo de construção dos slides, que é esse modo que a gente usa para, de fato, construir os slides da nossa apresentação, né? Outra coisa importante, agora depois que eu fiz tudo isso na minha apresentação de slides, é muito importante agora salvar essa apresentação. O que significa essa ideia de, agora eu vou salvar essa minha apresentação de slides? Porque, claro, se eu não salvar a apresentação de slides, eu vou perder ela. E aí nós vamos aprender agora os principais tipos de arquivos para salvar a apresentação de slides. Então, ou nós vamos clicar aqui no disquetezinho, ou usamos o Ctrl S, que é para salvar, ou clicamos no próprio menu Arquivo, e lá nós temos também a opção Salvar, né? Então vamos agora só pedir para salvar, clicando ali direto no disquetezinho que é para salvar. Aparece aqui a caixa de diálogo que me permite escolher salvar com um determinado nome. Eu vou chamar isso aqui de Apresenta Hoje, certo? É o nome do nosso arquivo. Quando eu pedir para salvar, ele vai salvar esse arquivo, até vou ampliar a imagem para vocês enxergarem bem lá em cima, ó. Ele vai salvar esse arquivo com o nome apresentahoje.odp, porque a extensão .odp é o padrão para salvar os arquivos de apresentação do LibreOffice Impress. Então, quando eu só peço para salvar a apresentação com o padrão da extensão, ele salva como ODP. Mas eu posso depois clicar aqui no menu Arquivo, escolher a opção Salvar Como, e é a tecla de atalho Ctrl Shift S, salvar como, que ele vai novamente exibir a caixa de diálogo que se chama Salvar Como, e ali eu posso escolher salvar com outros formatos. Por exemplo, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Eu poderia escolher salvar como modelo de apresentação. Só que quando eu salvo como modelo de apresentação, e é o que eu fiz agora, ele vai salvar com a extensão OTP. Percebe que o padrão era ODP. Mas quando eu pedir para salvar como modelo de apresentação, aí ele está salvando com a extensão OTP, que serve justamente para deixar esse slide como um modelo de slide, um modelo de apresentação para a criação de novas apresentações no futuro. Por isso OTP, esse T do meio vem de template. Também posso pedir para salvar, vamos fazer novamente, clicar aqui no menu Arquivo, escolher aqui Salvar Como, e agora olha só que interessante, nós podemos, usando o LibreOffice Impress, salvar com os padrões do PowerPoint. Se eu pedir para salvar o arquivo agora, como PowerPoint 2007, 2019, e eu confirmo para salvar, ele me abre uma caixa de diálogo, indicando como eu quero usar esse formato do PowerPoint, eu confirmo, é claro, e aí vocês vão perceber que quando eu peço para salvar com o padrão do PowerPoint, aí ele salva com a extensão PPTX, porque usando o LibreOffice Impress eu consigo salvar e também abrir com o formato padrão do PowerPoint, que é a extensão PPTX. Outra dica que eu também posso agora pedir para arquivos, salvar como, mais uma vez vamos lá, salvar com o padrão das versões mais antigas do PowerPoint, que é o que eu vou fazer agora. Vou escolher salvar com os padrões que foi do PowerPoint da versão 97 até 2003. Eu peço para salvar, e aí confirmo, é claro, direitinho ali, e vocês vão perceber que agora ele vai salvar com a extensão PPT, porque se eu salvar com o padrão das versões mais atuais lá do PowerPoint, ele salvou como PPTX. Mas se eu pedir para salvar com o padrão das versões mais antigas, aí ele salva como PPT.
certo? Mas é sempre bom lembrar que o padrão oficial dele vou clicar aqui, ó, no ladinho do botão salvar para escolher novamente o salvar como, é sempre bom lembrar que o padrão dele é salvar o arquivo com a extensão ODP. Por que é importante lembrar disso? Porque normalmente as provas perguntam qual o tipo de arquivo padrão para salvar do LibreOffice Impress. E do LibreOffice Impress o padrão é ODP. Por isso que eu deixei ali no padrão para não ter erro aí no dia da prova em relação à resposta desses tipos de arquivos que tanto são cobrados quando a gente fala do nosso LibreOffice Impress, né? Outra coisa importante que nós temos aqui, pessoal, clicando no menu Apresentação de Slides, tem uma opção chamada Configurações da apresentação de slides. Quando a gente clica nessa opção Configurações da apresentação de slides, ele exibe uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo eu posso definir algumas configurações importantes, como por exemplo o chamado modo de apresentação, que eu vou ampliar aqui para vocês enxergarem melhor. Nesse modo de apresentação, eu posso escolher como é feita a apresentação quando eu executar ela. Se vai ser em tela inteira, por exemplo, ou se vai ser só no espaço de uma janela, ou ainda se eu vou circular e repetir após um determinado elemento. E se eu tiver múltiplas telas, múltiplos monitores ou um monitor e um projetor, eu ainda posso escolher como ele vai exibir essa apresentação nessas múltiplas telas, se assim eu escolher exibir aqui em múltiplas telas. Então nós temos a possibilidade de configurar também a apresentação de slides para que ele mostre isso em múltiplas telas, não só no meu monitor, mas mostre a apresentação também num outro projetor ou numa outra tela, de acordo com a nossa necessidade. Então essas são as informações importantes que nós temos aqui sobre o nosso LibreOffice Impress, esse editor de apresentações tão importante aí e muito parecido de fato com o PowerPoint. Certo, pessoal? Grande abraço a todos, até a próxima e bons estudos!